Olá, meus irmãos, tudo bom? Meus irmãos, eu queria examinar com vocês aqui o capítulo 17 de João, o verso 3. Eu queria que você abrisse tua Bíblia aí. Abre a tua Bíblia aí, João 17, 3. E esse verso aqui eu havia dito, irmãos, que existe uma ciência aqui por trás desse verso. E é verdade, porque ele é muito profundo, né? A gente vai ler o verso 2, para a gente contextualizar o verso 3, certo? Então, abre a tua Bíblia aí, João 17, capítulo 17, verso 2 e 3, certo? Verso 2 diz assim: Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Então, o texto é muito profundo. O texto diz assim, que Deus enviou, né, Jesus Cristo aqui, e lhe conferiu autoridade sobre toda a carne. Para quê? Para que ele, Cristo Jesus, concedesse a vida eterna a todos o que Deus o deu. É interessante. E aí Jesus diz assim, ó, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, um conhecimento de Deus, do Pai como o único Deus verdadeiro e de Jesus Cristo, o resultado desse conhecimento é a vida eterna. E Jesus veio trazer esse conhecimento. Né? Veio trazer esse conhecimento que vai nos levar à vida eterna. E esse conhecimento, onde é que ele se encontra, meus amados? Onde é que está o conhecimento que Jesus nos trouxe de Deus, do seu Pai como o único Deus verdadeiro, e dele mesmo? Onde é que está esse conhecimento? Nos evangelhos. Amém? Louvado seja Deus. Esse conhecimento verdadeiro está nos evangelhos. Por isso é importante de nós estudarmos Mateus, Marcos, Lucas e João e meditar ali e crer no que está escrito. Amém? Através dos evangelhos a gente vai ter o verdadeiro conhecimento do Pai e do Filho, que vai resultar na vida eterna. Amém? Esse conhecimento, meus amados, esse conhecimento de Deus e de Cristo, que resulta na vida eterna, é muito importante na vida do crente. É muito importante na vida do cristão. Porque a Bíblia nos mostra em outros textos que aquele que diz que conhece a Deus, mas não ama o seu próximo, é mentiroso e a verdade não está nele. Então o conhecimento de Deus nos leva a amar de verdade o próximo. A Bíblia, em outro contexto, também diz que aquele que conhece a Deus guarda os seus mandamentos. Né? Nisto conhecemos que amamos a Deus, que guardamos os seus mandamentos. Né? Esse é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Então, o verdadeiro conhecimento de Deus nos leva a amar o próximo e a guardar verdadeiramente os seus mandamentos. E mais ainda, a Bíblia diz que aquele que ama a Deus, aquele que ama a Cristo, a Bíblia diz que o Pai e o Filho vai vir fazer morada nele. Aquele que me ama e guarda a minha palavra, diz lá João, né, capítulo 14, verso 23, aquele que me ama e guarda a minha palavra, meu Pai o amará e viremos para ele, faremos nele morada. Amém? E o Pai e o Filho, Deus e Cristo fazendo morada no crente, nos garante a salvação. Amém? Por isso que a Bíblia diz lá em Romanos 8, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Porque o Pai e o Filho morando no crente é a vida eterna, é a salvação garantida em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Então, esse conhecimento traz todas essas bênçãos, essas virtudes para a vida do cristão. E aí, o Evangelho, ele, como diz Paulo, é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Né? É o poder de Deus. E o resultado daqueles que não conhecem a Deus, que não aceitaram o conhecimento de Deus, está aqui, e que não obedece também ao Evangelho de Cristo, né? Está aqui em Tessalonicenses. Abre a tua Bíblia aí em Tessalonicenses, segundo Tessalonicenses, capítulo 1. Capítulo 1, verso 7 e 10.
Veja o resultado daqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Evangelho de Cristo. Diz assim, ó, e vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão a penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Então, em outras palavras, aqueles que não têm o verdadeiro conhecimento do Pai e do Filho, eles estão perdidos. Aqueles que não obedecem ao Evangelho de Cristo, que rejeitam o Evangelho de Cristo, né? Por isso que o anticristo ele deturpa o Evangelho de Cristo, né? Para que as pessoas não sejam salvas, e não tenham o conhecimento de Deus, esses não serão salvos. Esses não serão salvos. Mas, irmãos, por que o conhecimento de Deus e de Cristo é a vida eterna? Irmãos, todos que serão salvos, todos os salvos de todos os tempos, eles vão reconhecer que a sua salvação unicamente pertence a Deus e a Cristo. E aqui em Apocalipse capítulo 7, o verso 10, revela essa verdade. Então nós entendemos que o verdadeiro conhecimento do Pai e do Filho, né, dado a nós, vai nos levar a reconhecer. Né? Aqui em Apocalipse capítulo 7, o verso 9, certo? E o 10, vamos ler. Vamos deixar as escrituras falar. Diz assim, ó: depois dessas coisas, vi e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus! Então veja, o conhecimento do Pai e do Filho vai resultar nisso aqui, onde todos os salvos, de todos os tempos, de todas as tribos, raças, nações, línguas e povos, eles vão reconhecer que a sua salvação pertence ao Pai e ao Filho. Amém? Então, isso é muito importante. Porque, meus amados, o Pai e o Filho, eles têm feito grandes sacrifícios, né? Têm trabalhado em prol da salvação do homem. E o homem vai reconhecer no final, né? Todos os que serão salvos, eles vão reconhecer que essa salvação pertence ao Pai e ao Filho. Veja bem, meus amados, a salvação da nossa alma é o nosso grande alvo, né? É o nosso grande objetivo. E nós seremos muito gratos por toda a eternidade a Deus, né? Aqueles que foram responsáveis pela nossa salvação, por toda uma eternidade. Uma pessoa hoje vive 80, 60 anos, né? Com dificuldade, mas vive esse tempo. Mas nós, ao termos a vida eterna, vamos viver toda uma eternidade. E por toda a eternidade nós seremos gratos. A quem? Ao Deus verdadeiro e ao seu Filho. E isso é muito importante, meus amados. Porque lá no Jardim do Éden, certo? Adão, ele não foi grato a Deus pelas bênçãos, pelos dons que Deus deu a ele. Né? Adão foi colocado como um monarca ali no Jardim do Éden. Deus deu a vida àquele homem, certo? Deus deu o seu amor, o seu carinho, por meio de todas as coisas criadas ali. Deus deu a sua presença ali, ele tinha a companhia dos anjos. Deus deu grande honra a Adão. E como gratidão, como lealdade a Deus, sabe o que foi que ele fez? Ele não deu ouvido à voz de Deus, ele deu ouvido à voz da serpente, do diabo, Satanás.
Ele não foi fiel. E isso desonrou muito a Deus, entendeu? Porque Deus não foi reconhecido como um ser supremo na sua vida, como um ser digno de honra, um ser digno de lealdade. Então, aquilo desonrou muito a Deus, quando Adão pecou, quando Adão deu ouvido à serpente. Entendeu, meus amados? Isso foi uma grande desonra. Então, no céu, os salvos de todos os tempos, eles vão dar sua honra, sua glória àquele que está sentado no trono, que é Deus, e ao Cordeiro, ou seja, ao Pai e ao Filho. Não haverá outro para receber essa glória, entendeu? Todos que estarão salvos vão reconhecer que a salvação pertence ao Pai e ao Filho. Todos. Por isso o perigo de se acreditar em uma trindade, em Deus, em uma trindade. Porque não existe um terceiro recebendo essa glória. Não existe um terceiro recebendo essa honra, essa admiração dos salvos. Entendeu, meus amados? E aí é onde está o problema da trindade, de se acreditar que Deus é 3 pessoas. Essas pessoas, quando forem salvas, essas pessoas, se forem salvas, elas vão reconhecer, ser gratas a quem? A uma trindade. A um Deus trino. Vai ter um terceiro ali recebendo as honras. Mas os salvos aqui, a gente viu aqui que os salvos, eles vão reconhecer que a salvação pertence ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Não existe um terceiro recebendo essa honra. Entendeu? E isso é muito importante, porque imagine, por exemplo, hoje nós temos os irmãos da Igreja Católica, né? E tem muitas pessoas lá que oram a Maria, buscam a Maria. Nada contra. Nada contra. Mas eles têm que conhecer a verdade. Saber que, de fato, o Deus verdadeiro é o Pai, unicamente, e que Jesus Cristo veio morrer por nós nos salvar. E só eles dois, os únicos, são responsáveis pela nossa salvação. Mas muitos buscam outros deuses, outras pessoas para serem salvas, para conseguir se beneficiar com algum dom espiritual. Sendo que os dons espirituais que nós recebemos é unicamente dado pelo Pai e pelo Filho. Mas veja bem, existem pessoas que buscam a Maria e a outros santos, certo? E eles pedem que Maria interceda, que os santos fulanos intercedam por eles. Se Deus salvar essas pessoas, se Deus levar essas pessoas para o céu, por toda a eternidade, você acha que essas pessoas vão ser gratas a quem? Entendeu? Por isso a importância de as pessoas entenderem que a vida eterna é esta, conhecer o Pai e o Filho, porque eles são os únicos dignos de nossa adoração, de nossa lealdade, e é os únicos responsáveis pela minha e pela tua salvação. Entendeu? Então, essas pessoas que têm outras pessoas como para agradecer, para louvar, para venerar, né? Elas não vão reconhecer apenas o Pai e o Filho. E o Pai e o Filho, por sua vez, não vai levar essas pessoas para o céu, porque eles não vão dividir sua glória com outros que não fizeram nada. Entendeu? Não vão levar. Assim como tem um terceiro que vai receber a glória e não fez nada. Um terceiro qual eles camuflam com o nome de Espírito Santo. É muito sério isso. Por isso que a salvação é esta, que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que enviaste. Porque são eles os dois, o Pai e o Filho apenas, que se esforçam pela minha e pela tua salvação. Amém? Louvado seja Deus. E que esse esforço do Pai e do Filho possa nos alcançar, para que eu e você seja salvo. Mas aqueles que não reconhecem essa salvação que vem do Pai e do Filho, não serão salvos. Para ir lá e desonrar, como Adão fez lá no Éden, reconhecendo a serpente como um ser que foi bom para com ele e não reconheceu o Pai. É muito sério isso, meus amados. É muito sério. E aqui no capítulo 5 de Apocalipse, mostra ali também que os salvos de todos os tempos, né? Os salvos de todos os tempos, eles vão adorar por toda a eternidade, né? Ó, João 5, capítulo 13, diz lá: então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo:
Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém? Louvado seja Deus. Então, a gente vê aqui que todas as criaturas no céu, na terra, nas águas debaixo da terra, em todos os lugares, estavam adorando aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. E eles estavam dizendo o quê? Seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Apenas dois aqui em todo o universo recebendo adoração. Então, se percebe que não existe um outro aqui recebendo adoração. Mas as pessoas que querem ser salvas, que adoram Deus Trino, elas querem lá no céu adorar três. Não serão salvos, porque Deus não vai dar sua glória para ninguém que não fez nada. Os únicos que se esforçaram para salvar o homem foi o Pai e o Filho. Entendeu? Por isso que a vida eterna é esta, que conheçam o Pai e o Filho. E conheçam o Pai como o único Deus verdadeiro. É muito sério, meus amados, é muito preocupante. Eu fico meio que, sabe, eu fico perturbado. Porque eu tenho muitas pessoas queridas, pessoas amáveis, que adoram a Trindade, que não aceita que é o Pai e o Filho que vai ser responsável pela sua salvação. E eu tenho pessoas também lá na Igreja Católica que acham que Maria e os santos, né, podem fazer alguma coisa pela sua salvação. E as Escrituras, a palavra de Deus, mostra claramente que não, só o Pai e o Filho é que pode fazer algo por mim e por você, meus amados, e por toda a eternidade nós seremos gratos a Ele. Por isso que essa é a vida eterna, conhecer apenas os dois. Por isso que Jesus disse, crede em Deus. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Foi para isso que eu vim aqui, para dizer para vocês essas verdades. Eu vou lá, vou preparar lugar para vocês. E aí o Pai e o Filho se esforçando para me salvar, para salvar você. E aí eu reconhecer, não só o Pai e o Filho, mas reconhecer um outro que não fez nada. E além de essas pessoas reconhecer um outro, tem pessoas, né, que no caso os irmãos católicos, eles reconhecem um monte de outras pessoas, outros santos, Maria, e não fizeram nada, só o Pai e o Filho, de acordo com as Escrituras, meus amados. Então é muito sério realmente, e por isso a mensagem do primeiro anjo. Nós temos que pregar realmente com a palavra, mostrar nas Escrituras, chamar as pessoas para aqui, ó. O problema, meus amados, hoje, da situação que nós estamos vivendo, é que as pessoas se desviaram muito do que está escrito, entendeu? Se desviaram muito, passaram a ouvir muitos homens, entendeu? E os servos não protestaram, se bem que muitos protestaram lá na Idade Média e foram mortos, né? Eram chamados de bruxos, hereges. E infelizmente hoje também muitos que defendem essa verdade de que existe um Deus verdadeiro e apenas o Cordeiro, os dois apenas devem receber adoração, nós somos chamados de hereges. Nós somos chamados de mentirosos, que eles colocam palavras na nossa boca dizendo que nós não acreditamos na divindade de Cristo, sendo que nós acreditamos de fato que Jesus é divino, porque ele é filho de Deus, e como Deus é divino, ele também é divino. Mas é muito lamentável, meus amados, muito triste realmente, ver o anticristo destruir todo o evangelho, entendeu? Destruir toda a mensagem, o conhecimento que Jesus Cristo nos trouxe por meio dos evangelhos. Porque esse conhecimento dos evangelhos é que realmente nos traz a vida eterna. Porque vai revelar ali o amor do Pai e vai revelar Jesus Cristo. Porque o evangelho, a mensagem principal do evangelho é o quê? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí vem o anticristo e desfaz todo o evangelho. Vem a serpente, por meio dos anticristos, e soa uma voz discordante, dizendo que Deus não é o Pai, não é uma pessoa, e que esse Deus não tem filho. Sendo que Deus deu seu filho. Se ele deu um filho é porque ele tinha. É a mensagem do evangelho. Eles destroem o evangelho. É muito sério, meus amados. Temos que falar para as pessoas a verdade. Temos que abrir as Escrituras e mostrar para elas o que está escrito. E chamar elas para aqui, ó. Ou você crê no que está escrito, ou vai pela cabeça de homens. Então esse verso, João 17,3, ele é muito profundo, meus amados.
Devemos meditar. E eu tenho certeza que Ele quer falar muito mais ainda para nós. A vida eterna é essa. Que conheçam a Ti, Pai, como o único Deus verdadeiro, e a mim, a quem o Senhor enviou, disse Jesus Cristo. Amém, meus amados? Que Deus te abençoe. E como Jesus disse naquele tempo, eu digo para você, crede em Deus, crede também em Cristo. Na casa do Pai, na casa desse Deus, há muitas moradas preparadas para mim e para você. Mas só irá para lá aqueles que realmente reconhecem que Deus e Cristo são os únicos responsáveis por essa bênção, por essa grande salvação que Ele vai nos dar. Amém? Louvado seja Deus. Fica com Deus, Deus te abençoe e coloque o seu espírito em tua vida para que você possa vencer o mal, vencer o pecado e alcançar a vida eterna. Amém? Louvado seja Deus. Fica na paz.